Olá, queridos, bom dia. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que ela nasceu, na verdade, em uma revelação que a minha esposa, a pastora Graci, teve. E eu quero dizer para vocês algo muito tremendo, porque quando ela me trouxe essa palavra, era uma palavra que um dia ela ministrou e foi a respeito da morte de Jesus, quando Jesus entrega o seu espírito. E eu quero ler esse texto para vocês. Quantos acontecimentos sobrenaturais aconteceram. E quando ela falava isso para as pessoas que a ouviam, o Espírito Santo, naquele mesmo momento, disse a ela que ninguém que estava ali estava tendo noção do que realmente havia acontecido quando Jesus entregou o seu Espírito e morreu. Eu vou ler o texto para vocês. Diz assim, está escrito no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 em diante. Diz assim: Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, isto é, os túmulos se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Queridos, eu comecei a pensar e o Espírito me tocou diante dessas palavras, ela falando ainda aqui comigo de uma forma bem empolgada do Espírito, me levou a pensar por que nós não pensamos o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Quando Jesus morreu, quando Jesus entregou o seu Espírito, em outro texto diz que o sol se escureceu, a terra tremeu, o templo sacudiu, o véu que representava a separação entre do homem e Deus rasgou-se de cima a baixo, significando que a solução que chegava para o relacionamento entre o homem e Deus era uma providência perfeita, vinda da parte de Deus. E aí, queridos, o que isso me leva a pensar hoje com vocês? Me leva a pensar o que não faz Jesus na vida de uma pessoa após a sua ressurreição. Após a ressurreição de Cristo. Se a morte abalou a terra, rochas se fenderam, mortos ressuscitaram. Ah, meu querido, o que Jesus não pode fazer em sua vida? Eu quero dizer para você que não importa o nível de amarra, Jesus arranca as amarras. Não importa as fortalezas que se levantem diante de você para te impedir de viver diante de Deus, essas fortalezas ruirão em piores condições que as muralhas de Jericó. Não importa o cerco que seja feito na sua volta, não importa o exército que se levante contra você, não importa as forças malignas que queiram roubar a sua fé e o seu ânimo de viver. Eu quero dizer para você, se você se voltar para Jesus hoje, todas essas forças malignas, todo o mal que se levantou contra você, será plenamente abalado, será plenamente derrubado, porque o poder da morte foi eliminado. A prova foi que quando Jesus morreu, pagando o preço pelos nossos pecados, muitos ressuscitaram naquele dia. E Jesus diz em sua palavra: aqueles que crerem em mim, ainda que morram, viverão, pois eu os ressuscitarei no último dia. Mas eu quero dizer algo para você. Hoje mesmo Jesus pode dar vida nova para você. Hoje mesmo ele pode mudar a sua realidade. Queridos, o que você recebe de Deus, o que você recebe de Jesus, o que você recebe do seu Espírito Santo, depende de como você o enxerga.
E aqui há uma revelação tremenda, queridos, que não há nada, absolutamente nada, que tenha travado, amarrado, prendido a sua vida, que não venha a ser abalado se você clamar pelo nome de Jesus na sua vida. E você andará em novidade de vida. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Mais do que isso, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela obra poderosa de Cristo na cruz, onde o inferno pensou, ó Deus, que Jesus, o Messias, estava derrotado. E, na verdade, a derrota foi do inferno e de seus demônios. Todo o mal caiu por terra, todo o mal foi retirado dele, o domínio sobre a morte. E Jesus, hoje, ele sim tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E todo aquele, meu Pai, que se volta para ele, certamente receberá vida e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor. Que hoje o Senhor abra os olhos, que hoje caiam as escamas dos olhos daqueles que estão cegos espiritualmente, que eles possam ver a glória do unigênito Filho de Deus, que morreu vencendo o mal e ressuscitou, trazendo vida para aqueles que creem. Sim, Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pela nova vida em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, se você colocar os olhos na palavra do Senhor e buscar de Deus uma palavra viva para você, certamente Ele te dará e mostrará para você que não há nada, nem nenhuma fortaleza, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Pessoas precisam entender que a salvação está na pessoa do Senhor Jesus. Grande beijo no seu coração.